coisa que talvez importe, que seja a própria vida que dá suporte a todas essas possibilidades de acreditar. Posso acreditar em milhões de coisas. A vida é uma pluralidade de crenças disponíveis para nós. E não só uma, é milhões. Agora, nenhuma tem em si, traz em si, um critério que possa se impor aos outros como sendo hierarquicamente superior. E é para mim, esse é o ponto que o Camus inaugura uma ética. Uma ética que a gente pode se pensar a partir disso. Uma ética de uma hospitalidade, como diria o Derrida, uma hospitalidade radical, com o divergente, com o estranho, com o estrangeiro. Uma hospitalidade que se faz tão radical com relação ao outro, porque tu não te vê como um eu. Porque o teu próprio eu não está fundamentado em alguma coisa. O teu eu, quem quer que seja ele, está fundamentado, em última instância, no absurdo. E, de uma certa forma, ele não tem legitimidade ativa para se sobrepor contra qualquer outro. E aí a vida se torna essa pluralidade de experiências, essa infinidade de experiências que nós podemos experienciar. Que os nossos corpos podem experienciar aqui e agora. Sem distinção prévia, sem preconceitos prévios. Isso é simplesmente uma vontade de diferir, uma vontade de experienciar, uma vontade de se estar na vida e não naquilo que obstrui a vida. E as crenças e as mistificações, elas sempre são obstáculos à existência tua e dos outros. Porque no momento que tu mistifica toda a existência como aquilo, tu nega o movimento, tu nega as possibilidades, as tuas e dos outros, porque os outros passam a ser errados e tu passa a ser certo. Mas o teu próprio certo se torna uma prisão. Tu te aprisiona nesse certo, tu não te experiencia tantas outras possibilidades se tu tirasse a ideia do certo. Porque o certo e o errado, a verdade, o verdadeiro e o falso, eles só podem existir num ponto arquimediano extrínseco à existência. E é isso que o caminho justamente destrói. E é isso que vai pautar toda a postura ética dele como sendo, trazendo para o centro da política a problematização ética. E por isso que ele é tão divergente de outros movimentos políticos mais pragmáticos. Porque para ele a política ela não pode ser extraviada ou simplesmente deslocada do que de fato importa, que é a existência lúcida. E que a política, ela justamente é isso. É o combate feroz para expandir as possibilidades de vida. E quem aqui já leu Camus? Geral leu. O que tu leu dele? Eu li O Estrangeiro e um pouco do Mito de Sisyfo. O que tu achou, assim? Qual foi a tua experiência com ele? Eu comecei a ler... Primeiro eu li O Estrangeiro uns 4 anos atrás. Eu cheguei a reler ano passado. Eu comecei a ler por indicação de um amigo. Quando eu comecei a cursar filosofia, eu fiz 1 ano só e mudei para ciências sociais. O que a gente falou aqui fez algum sentido? Não, sim, total. Eu tinha já um conhecimento básico, assim, da filosofia do absurdo, até um pouco do Homem Revoltado. Eu tenho interesse de ler, mas não cheguei... Só cheguei a ver os conceitos, alguns conceitos que ele aborda, como a diferença entre Homem Revoltado e revolucionário e algumas coisas desse tipo. Tu acha que o Camus ele pode ser usado na sociologia? Tu acha que ele pode ser um autor a ser trabalhado? Acho Ou não escapa? Né? Talvez mais na área da antropologia, com a etnologia, com o trabalho de campo, talvez seja interessante. Principalmente, talvez no Homem Revoltado tenha mais material para isso. Eu li O Estrangeiro há muito tempo atrás, aí eu li A Náusea, depois eu comecei a ler A Peste, não gostei tanto exatamente. E achei o Mito de Sísifo legal, mas a questão da linguagem me parece super chave, assim, né, nesse projeto do Camus. E eu leio mais em função dessa questão da literatura, né, enfim. Vai dar letras? Uhum. E tem suas influências também com Dostoiévski, né, que acho que pode ser considerado um existencialista também, e na experiência humana, e
Crença em Deus, Irmãos Karamazov, e Crime e Castigo, acho que trabalham nessa questão. Né? E tem muito de um termo que o Bakhtin usa, que é o discurso indireto livre, que é essa coisa dialógica consigo mesmo, entre a pessoa dentro da sua própria cabeça. E eu acho isso muito interessante porque tem vários paralelos em termos de linguagem entre o Dostoiévski e o Nietzsche, assim, em termos de o Etchome, por exemplo. Sim. É muito parecido em termos de... E eu acho interessante sempre pensar o que torna um livro a ilustração da filosofia e o que torna um filósofo alguém que é capaz de escrever literatura e não o oposto. Esses dias eu fui numa palestra muito interessante sobre a paixão segundo GH, e aí a discussão toda era se aquele suspecto era capaz de fazer filosofia ética ou não, e filosofia moral, desculpa. Então é uma questão que eu acho bem interessante. Assim. Acho que dá para pegar um pouco do Kafka também. Eu acho que o Estrangeiro talvez seja até um Kafka reverso, porque o Kafka ele vai colocar, né, um ser humano de verdade de frente a uma burocracia intransponível, e o Estrangeiro é o contrário, né? Ele é intransponível numa sociedade que cobra dele que ele seja humano de uma forma que eles entendam um pouco. Né? Ele pode reverter esse paradigma kafkiano. É alguém que estava... faz sentido. Porque toda essa questão da sociedade administrada, né? Que o Horkheimer lá fala também. O Kafka pode ser quase que um profeta, porque ele não chega a ver a Segunda Guerra, mas ele já se defronta com essa questão de uma burocracia que não é mais humana, né? E que retalha o ser humano de certa forma. Os nossos sistemas formam ligas que já não correspondem aos nossos anseios e vontades. E sobre essa questão do Holocausto, que vocês estavam comentando sobre modernidade no começo, tem um livro do Coetzee muito interessante chamado A Vida dos Animais, Elizabeth Costello, na verdade, em que ele menciona que todo o sistema do Holocausto, dessa indústria da morte, foi inspirado nos matadores de Chicago, né, em relação à indústria da carne. Então, eu acho interessante pra gente pensar se a gente já superou essa racionalidade ou não. Qual é o nome do livro? Elizabeth Costello. É muito bom. E é sobre essa questão... É muito interessante porque ele é altamente sofisticado, assim, em termos de filosofia e de os animais merecem viver ou não, e serem felizes ou não, enfim. Mas por um viés também de literatura, assim. Acho que entra nessa discussão de modo geral. Essa questão, só que ela fazer assim, essa aproximação com a Clarice Lispector, por uma filosofia moral e do caminho. Eu acho que eles têm muito, realmente assim, uma proximidade de temas e temáticas, assim, e uma estilística muito parecida, ambos. Né? E que eu acho que essa ideia do absurdo, nesse ponto que tu está trazendo, ele, assim como o Spinoza, que eu tinha falado no começo da nossa conversa, que ele tenta, a partir de uma ontologia, derivar uma antropologia, a partir dessa antropologia derivar uma psicologia, e a partir dessa psicologia derivar uma ética. Eu não tinha ainda clareza sobre essa proposição do Spinoza quando eu escrevi a minha dissertação. Mas foi mais ou menos esse o caminho que eu tracei, partindo do absurdo como uma proposta ontológica e epistemológica, para derivar uma visão de antropológica, que derivaria uma visão psicológica, que poderia derivar uma ética. E que essa ética, justamente, que o Camus propõe, é uma ética que o fundamento dela, que essa é a questão a grande questão da ética, qual o fundamento que legitima o meu agir? E a gente sempre buscou fundamento na natureza, fundamento na lei, fundamento nisso, fundamento naquilo, e o Camus vai colocar, a partir da forma como a gente lê a estruturação dele, coloca a fundamentação como não fundamentada. Então ele inaugura, eu poderia dizer assim, um pós-fundacionalismo, e que isso permitiria que a gente colocasse em questão os nossos a priores, não só morais, como inclusive antropológicos, para poder conferir direitos ou não a estranhos, né, de qualquer tempo, porque a gente sempre vai conferir os direitos que são legítimos aos outros, que é legítimo para nós que sejam legítimos para os outros, mas não tem uma autoridade assim. Né?
Sim, nossa. Então, eu comecei a ler O Estrangeiro e aí eu me interessei mais por esse debate, justamente para ver se me anima a retomar a leitura, que às vezes fica meio atrapalhada assim, em função das obrigações acadêmicas. E eu estava também nessa palestra do Eduardo sobre a paixão em segundo GH. E eu achei muito legal, assim, porque eu acho que a proposta dele foi meio que o oposto das de vocês, assim, vocês situaram o Camus dentro da história da filosofia. E ele disse, não, eu quero fazer o contrário, eu quero extrair a filosofia não da interpretação filosófica do texto, mas do próprio texto, o que é que tem ali. E aí fazendo um paralelo, assim, eu não sei se tu tens isso, se tu és formado aqui também, mas pelo menos na faculdade que eu estudei, assim, a gente não ouve falar em Camus, é mais uma coisa, assim, que fica mais reservada para o pessoal que estuda letras, assim, fica mais para o campo da literatura do que para a filosofia. Mas eu achei muito legal, assim, a aproximação de vocês, principalmente a tua fala, né, que tu consegue inserir, assim, ele como realmente um filósofo existencialista e não somente como uma literatura, apesar que a literatura também é uma forma de expressar a filosofia que é muito, né, plausível, assim, o Eduardo colocou muito isso, que é através da literatura que a gente consegue trazer essa dimensão, assim, do pessoal, tu consegue fazer com que o leitor se identifique com um personagem e não com um tratado filosófico, porque para tu se identificar com o ser e o tempo, o ser e o nada, é praticamente impossível, né? Mas tu se identificar com o estrangeiro ali é uma coisa que é mais, que volta, assim, para nossa realidade. E aí eu não tenho, como eu sou filosofia medieval, eu me aproximo, assim, desses outros campos, né, da filosofia moderna, da literatura, mais, assim, por uma questão pessoal, para tentar compreender. Mas eu não conheço essa questão da filosofia, das teorias do absurdo, mas eu achei muito interessante aquele trecho ali que foi passado, né? E aí eu consigo fazer meio que uma comparação com o nada, né? O absurdo parece ser essa outra dimensão do nada. Parece que tem a vida, né, de um lado, o ser e o não ser. E essa questão, essa escolha entre ser e não ser, parece ser a escolha entre viver ou não viver, e o não viver seria justamente a escolha pelo suicídio. Não sei se estou falando muita besteira, mas sei lá, isso foi uma coisa assim que eu meio que peguei e eu acho interessante pensar nisso. A gente não entrou aqui numa discussão que seria bem interessante, que era problematizar absurdo, niilismo no caso, e absurdismo. Porque essa questão que tu traz, ela é fundamental, essa questão do que é o absurdo. O que é o absurdo? Agora, quando a gente se pergunta o que é o absurdo, filosófica e conceitualmente, a gente vai ter uma resposta. Mas quando a gente pergunta o absurdo de uma forma absurda, a gente vai ter uma outra resposta. Que é a resposta que é a atenção, e não uma resposta. Por exemplo, só para clarear assim um pouco. O Camus coloca que a gente tem uma necessidade, talvez antropológica, por respostas, por certezas, por compreender. Tá, mas o que é o absurdo? O que eu posso dizer que é o absurdo? E eu quero saber. O absurdo é isso e não é aquilo. Assim como, o que é um círculo? Um círculo é algo que em todos os seus pontos, do centro, tem a mesma distância, e se eu tenho uma coisa que do centro até 360 graus tem a mesma distância do centro até a periferia, é um círculo. Se eu tenho isso é círculo, se eu tenho aquilo, é círculo também. Então a gente fechou isso. Só que isso não diz nada sobre mim. Eu saber o que é um círculo de fato, dizer assim, onde quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo histórico, se tu medir todos os pontos do centro, ter a mesma distância, aquilo é um círculo, e um círculo ter sempre, em qualquer lugar do mundo, a mesma distância da periferia, é preciso, é racional. Mas o que isso diz pra mim? Diz pouco. Diz pouco pra mim enquanto sujeito existencial. E a questão do caminho é justamente essa. O absurdo é manter a atenção. E a gente não consegue viver na angústia. A gente não consegue viver na angústia. Porque a angústia e o absurdo, eles surgem na hora da indecidibilidade, da indecisão, da ambiguidade. E o absurdo é isso. Ele é sempre esse ou não. Ou não. Ou não. É aquilo que tu diz, e depois de posto aquilo que tu disse, aquele silêncio se intensifica e diz, mas isso saiu do silêncio. E vai voltar pro silêncio.
porque não tem nada que sustenta isso. Eu digo. Então o absurdo é o ser, é o nada, o absurdo é o nada, pode ser, mas se ele for já não é mais absurdo, porque já não é mais silencioso, tem um som, tem um ruído que diz, o absurdo é o nada, e ficou como sendo nada. Agora o absurdo pode não ser o nada, ou pode ser. É essa tensão, é essa pergunta. O absurdo, ele não é a resposta. O absurdo é a pergunta. Essa angústia que tu tá, mas o que é esse absurdo? Isso é absurdo. Agora, o absurdo é o nada, já passou do absurdo. É o efeito do absurdo. O efeito do absurdo é a resposta. A resposta sobre o absurdo é o efeito dele. Mas ele em si é aquilo que te instiga a perguntar. É aquele sentimento de desconforto com o não saber. Isso. É a tensão que a peste traz, né? Quando todo mundo pode morrer ou não, todo mundo se torna ciente de suas próprias escolhas. De si mesmo. E mais, porque tu diz, tá, então é o não saber. É o não pode saber. definir aqui ou não? Exatamente. É o não saber? É. Então não é mais. Porque é mais do que o não saber. É o não saber se eu posso saber. E será que eu posso saber o que eu não posso saber? E é esse movimento que não acaba. Porque a gente sempre acaba no final tentando um ponto final. Porque, vejam bem, essa sensação que nos faz perguntar, mas então eu não saber é porque a gente está num silêncio. A gente está num silêncio. Ah, mas peraí, não tem nada ocupando as minhas ideias. Eu não tenho uma ideia sobre o absurdo. E essa produção é o pensamento. É o pensamento cavocando uma ideia sobre isso. Então é o não saber. Aí quando eu digo, é o não saber. Aí vem uma ideia, ah tá, então eu sei o que é não saber. Então o absurdo é o não saber. Agora não é mais o absurdo. O absurdo morreu. Porque fica